E aí, tudo nos conformes? Este é o Física Além da Aula. Eu sou o professor Tadeu e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre calorimetria. Se você já foi à praia bem cedinho, lá para as 10h30 da madrugada, você já deve ter percebido que muitas vezes a areia está quente, mas a água está fria pra caramba ainda. Isso se deve a uma característica dos materiais, denominada calor específico sensível. Mas afinal de contas, o que é calor? Quando dois corpos sob temperaturas diferentes são colocados em contato, podemos perceber que após certo tempo ambos atingem uma mesma temperatura, que é conhecida como temperatura de equilíbrio térmico. A temperatura do corpo frio aumenta e a temperatura do corpo quente diminui, até que a energia cinética média das partículas dos corpos sejam iguais. Calor é essa energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura. É a energia que se transfere de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura, até que ambos atinjam o chamado equilíbrio térmico. Coube a James Prescott Joule, por volta de 1840, determinar o equivalente mecânico do calor. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Gente que usa 4,180, 4,186. O aparato usado para o joule é semelhante a esse. A queda desses corpos aí de massas, no caso 3 kg, vai fazer essas pás se movimentarem. Esse movimento das pás faz a água agitar. O aquecimento da água vai ser medido aqui nesse termômetro, tá bom? É isso que acontece. Então, a energia mecânica é transferida da queda desses corpos para o movimento dessas pás, que agitam a água e aumentam a temperatura. Você está transformando energia mecânica em energia térmica. É isso. A quantidade de calor é chamada de sensível quando o efeito do calor recebido por um corpo for apenas a variação de sua temperatura. Quando você coloca a mão numa bacia de água fria e começa a esquentar essa água, você percebe, você sente. Esse calor é chamado de calor sensível. Do que depende essa variação de temperatura? Depende de uma característica denominada capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo, que é dada pela divisão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Seria joule por Kelvin, caloria por grau Celsius. É muito comum a gente utilizar caloria quando trata de calor. Isso é capacidade térmica. O que significa que uma capacidade térmica alta equivale a uma pequena variação de temperatura para uma mesma quantidade de calor. São grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, se a capacidade térmica de um corpo, de um material, for de 100 calorias por grau Celsius, ele precisa de 100 calorias para aumentar de 1 grau Celsius a sua temperatura. Se for 200, ele precisa de 200 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica é uma espécie de inércia da termologia, uma dificuldade que se impõe à variação de temperatura. E do que depende essa capacidade térmica? Você sabe, depende da massa, por exemplo. Se você for esquentar 500 gramas de água ou 1000 gramas de água, você vai perceber que 500 gramas são aquecidos mais rapidamente, a temperatura varia mais rapidamente, tá certo? E depende também de outras características. Por exemplo, se eu for aquecer substâncias diferentes, eu vou perceber que a água e o azeite vão sofrer variações de temperatura diferentes para o mesmo aquecimento. Eu sincronizei os aquecedores aí, estou colocando um termômetro dentro da água e outro dentro do azeite e vou aquecer. O que você vai perceber? Que a temperatura do termômetro no azeite vai ser indicada maior, cada vez vai subindo mais rapidamente do que da água. A água tem uma dificuldade maior a essa variação de temperatura. Isso se deve a uma característica denominada calor específico sensível. A capacidade térmica depende apenas da massa e do corpo que é feito, que é esse calor específico sensível aqui. 1 caloria por grama grau Celsius, essa é a unidade, 1 caloria por grama grau Celsius é um valor alto, significa que precisa de 1 caloria para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama, no caso da água. Dessas substâncias aqui, a gente tem valores diferentes. Quanto maior o valor, maior a dificuldade de você aumentar a temperatura. No caso da água, precisa de 1 caloria para variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. No caso da areia, precisa de apenas 0,2 calorias. Muito menos, 5 vezes menos. Por isso que a areia esquenta muito mais rápido que a água. Só que ela esfria mais rápido também. Se você for à noite à praia, você vai perceber que a areia já está mais fria e a água ainda está morninha, vamos dizer assim. O álcool etílico possui esse valor, óleo de soja, muito parecido com o do azeite, e o mercúrio muito pequeno, ele varia muito rapidamente a temperatura, por isso que é um elemento interessante para se usar em termômetros clínicos.
estão parando de usar justamente porque ele emite vapores que são extremamente tóxicos. Mas qual que é a diferença, afinal, de capacidade térmica e de calor específico? Você fala de capacidade térmica de um material qualquer, pode ser, por exemplo, uma panela. A panela não é formada apenas de um elemento. O calor específico, qualquer pedacinho que você pegue daquele material, daquela substância, você vai ter o mesmo calor específico. De uma panela, não. Você vai ter cabos de borracha, por exemplo. Garrafa térmica, você não vai falar de calor específico de uma garrafa térmica. Você vai falar de capacidade térmica. É isso. Cálculo do calor sensível. Como a gente viu, capacidade térmica é Q sobre ΔT. E capacidade térmica é MC, então eu posso igualar Q sobre ΔT com MC e vou chegar nessa expressão aqui que a gente costuma chamar de Q-macete, que é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico sensível e ΔT é a variação de temperatura. Essa é a formulinha para o cálculo do calor sensível, tem temperatura na fórmula. Você sente o calor, tá certo? A gente chama de sistema termicamente isolado aquele que não tem um vizinho, ou seja, não tem para quem perder calor. É como se existisse só os corpos A e B no mundo, eu coloquei os dois em contato, o A está mais quente que o B, com uma temperatura mais elevada, ele vai perder calor para B. Se ele perder 100 calorias, ele vai perder para quem? Para B. B vai receber 100 calorias. Se eu adotar essa convenção de sinal, calor recebido é positivo, calor perdido é negativo, vou chegar à conclusão que o Q de A, nesse caso, seria de menos 100 calorias. E o Q de B, 100 calorias. Se eu somar os dois, vai dar zero. Seria uma conservação de energia. A somatória das trocas de calor é igual a zero. Semelhante a você amanhã ou depois fazer a gentileza de depositar R$1.000 na minha conta corrente, você vai colocar menos 1.000 no seu extrato, eu vou colocar mais 1.000 no meu extrato. Se não houver desvio de dinheiro no caminho, a soma vai dar zero. É isso. Para determinar o calor específico de alguma substância, porque a gente costuma usar um aparelho chamado calorímetro. Seria uma espécie de garrafa térmica idealizada, que na verdade é um material feito de vidro, como se fosse um becker, envolto com isopor, feltro, para ser um bom isolante térmico. Isso daqui é apenas um misturador, aqui tem um termômetro, esse calorímetro já contém água a 20 graus Celsius e eu vou colocar lá dentro um bloco de ouro a 80 graus Celsius e vou determinar o calor específico, fazendo aquela continha, QA, que dá água, mais o Q do calorímetro, mais o Q do ouro tem que dar zero. Essa continha está aqui, está bem bagunçadinha, depois eu vou fazer um exercício com vocês tentando melhorar isso daí. Tá? Eu já determinei a capacidade térmica do meu calorímetro no exercício 1. Ele tem uma capacidade térmica aqui de 100 joules por Kelvin. Tá? Em geral, muitos exercícios é normal aparecer calorímetro de capacidade térmica desprezível. O que significa isso? Que a temperatura dele varia instantaneamente, ou seja, ele não participa das trocas de calor, é como se ele não existisse. Aí ia ficar um exercício mais fácil, estaria misturando água e ouro, ia fazer Q da água mais Q do ouro igual a zero. É só isso, basicamente. Tá bom? Então lá tem um pouquinho de água, a água já está a 20 graus Celsius, junto com o calorímetro. Coloquei o ouro de 80 graus Celsius, eu tenho o calor específico da água, que está no sistema internacional, só a temperatura ele não quis colocar, porque a gente sabe que a variação de temperatura de 100 graus Celsius, por exemplo, é igual a 100 Kelvin, dá na mesma. Tá? Para fazer a continha, determinar o T e finalmente o calor específico do ouro. Tá? Vamos ligar então, fazer a medida, você vai ver, esse é um misturador chacoalhando ali, a temperatura vai subindo até 22,1 graus Celsius. Achei a temperatura, sou capaz de determinar o calor específico do ouro. Tá? Aí está no sistema internacional. Tá? De novo, tanto faz usar graus Celsius ou Kelvin quando for variação de temperatura. Note que a temperatura da água, como era de se esperar, variou muito pouco. Ela foi de 20 para 22,1. Já a do ouro foi de 80 para 22,1. A água quase não varia a temperatura dela, tá certo? Vou fazer alguns exercícios a respeito disso. Para determinar a potência calorífica do seu fogão a lenha, Marcos aqueceu 400 gramas de água de 33 até 98 graus Celsius, é a temperatura de ebulição lá nas alterosas. Ele verificou que o tempo de aquecimento foi de 5 minutos. Considerando o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama graus Celsius, determine a potência calorífica do fogão. Potência é energia sobre tempo, então vou calcular a energia, que é a energia térmica, que foi fornecida para a água, fazendo a formulinha, utilizando a formulinha do Q-macete. Então fica Q igual a M, 400 gramas, vezes 1, calor específico, vezes a variação de temperatura, 98 menos 33. Fazendo essa continha, você vai encontrar 26.000 calorias.
26.000 calorias ou 26 quilocalorias, tanto faz. Como eu quero saber a potência, eu vou pegar essa energia, 26.000, e dividir pelo tempo, 5 minutos. Então, a potência vai dar 5,2 quilocalorias por minuto. Essa é a potência desse fogão a lenha do Marcos. É isso. Para realizar um trabalho artesanal, Marcos precisou aquecer de 65 graus Celsius, não sei para quê, a temperatura de 1 kg de areia, no mesmo fogão e nas mesmas condições do exemplo anterior. Considere o calor específico sensível da areia, ele te dá 0,20 caloria por grau Celsius, e determine o tempo gasto nessa tarefa. Tá? Olha como o calor específico da areia é baixo, da água é alto. Né? Num clima seco, em lugares muito secos, a temperatura varia muito. É o caso do deserto, por exemplo. Quase não tem água, muita areia. Né? O ar é seco, a temperatura varia de menos abaixo de zero, de -1, -2 graus Celsius na madrugada, até 50 graus Celsius à noite. Negócio meio absurdo, né? De variação. Já em lugares úmidos quase não há variação de temperatura, uma amplitude térmica muito grande, tá? No mesmo dia. Então vou usar a mesma formulinha do que macete, 1.000, 1 quilograma. A massa é 1.000, o calor específico 0,2, está dado, e a variação de temperatura 65 graus Celsius. Você vai encontrar 13.000 calorias, ou 13 quilocalorias. Vou jogar na formulinha da potência, é Q sobre ΔT, esse ΔT é tempo, esse ΔT é temperatura, né? Então aqui eu vou calcular o ΔT mudando de lugar. ΔT vai ser 13 dividido pelo 5,2 que a gente calculou. 13 dividido por 5,2 vai dar 2 minutos e meio. É isso. Para acabar, vou fazer o exercício do calorímetro. Então aqui eu tenho um calorímetro de capacidade térmica, 100 calorias por grau Celsius. Eu preciso fornecer 100 calorias para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura daquele material todo, né, daquele corpo todo. Ele contém em equilíbrio térmico 400 gramas de água a 80 graus Celsius e uma substância de massa 1.000 gramas a 20 graus Celsius é inserida rapidamente no calorímetro. Verifica-se após algum tempo que a temperatura de equilíbrio é de 60 graus Celsius. Considere que não houve perda de calor, por isso rapidamente, durante todo o processo, e determine o calor específico sensível da substância. Quando você tiver muita informação assim, eu sugiro, acho interessante para você não se perder, montar uma tabelinha, fica bem organizado. Você tem o material, calorímetro, água e substância. Aí eu coloco a massa, o calor específico, a temperatura inicial, a temperatura final. A temperatura final é a de equilíbrio, é a mesma para todo mundo, nesse caso 60 graus Celsius. A inicial eu tenho 80, 20, coloco aqui. Tenho a massa da água e da substância, e do calorímetro eu tenho a capacidade térmica. Lembre-se, capacidade térmica é igual ao produto MC. Então eu já coloquei aqui direto. Note que está prontinho para você fazer um produto. Você faz isso vezes isso menos isso. Então seria C vezes 60 menos 80, 400 vezes 1, 60 menos 80, 1.000 vezes C, 60 menos 20. É o Q do calorímetro, mais o Q da água, mais o Q da substância. Isso tem que dar zero. Então está aqui tudo organizadinho, não tem como errar. É só substituir os valores. Né? Como eu falei, 100 vezes menos 20, 400 vezes menos 20 e 1.000 vezes C vezes 40, que é isso daqui. Fazendo a continha, você vai encontrar aqui 4C igual a 1, o C vai dar 0,25 caloria por grau Celsius. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de fase da matéria. Aqui eu tenho um bloco aí, um cubo, alguma coisa, um estado sólido. Tem uma certa vibração, ocupa um volume bem definido, as partículas estão mais coesas, né? À medida que eu passo para o estado líquido, algumas partículas quase se desprendem, elas vão ficando mais soltinhas e ocupam o volume do recipiente lá embaixo. E o gás, que ocupa todo o volume do recipiente. As passagens do estado sólido para o líquido e para o vapor estão aqui. Né? Fusão, vaporização, e do vapor para o estado líquido, liquefação ou condensação e solidificação do líquido para o sólido. A passagem direta a gente chama de sublimação. Esses processos aqui são endotérmicos, ou seja, eles absorvem calor, e esses são exotérmicos, né? Eles perdem calor. A vaporização pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Uma maneira muito comum que a gente está acostumado é a evaporação. A evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso, que pode ocorrer basicamente em qualquer temperatura, né? E depende da superfície livre do líquido. É um processo lento,
que ocorre na superfície do líquido. Você pendura uma roupa no varal, ela não precisa atingir 100 graus Celsius para evaporar. Né? Você deixa uma água num balde, uma água esparramada no chão, a água esparramada no chão é maior a superfície livre, a área em contato, ela evapora mais rapidamente. Ela depende também da temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Se você sair de um banho quente, por exemplo, você sente frio rapidamente, porque aquela água evapora, ela rouba calor. Lembre-se, processo endotérmico, ela rouba calor do seu corpo. Depende da natureza do líquido. Se você passa éter ou álcool na pele, você vai resfriar rapidamente a sua pele, porque esses materiais são mais voláteis. Depende da área da superfície livre. Por exemplo, um filtro de barro, as águas penetram no barro, né? Ela é porosa, partículas da água penetram no barro, essas gotículas ficam em contato com o ar e evaporam mais rapidamente também. Depende da pressão exercida sobre o líquido. Por isso que quando você tem um chá quente, você assopra, você tira o ar lá de cima. Essa pressão externa diminui e ele evapora mais rapidamente também, resfria. Isso está relacionado, por exemplo, com o que a gente chama de sensação térmica. O processo que a gente está mais acostumado a trabalhar é a ebulição, que precisa atingir uma temperatura mais bem definida. Né? Então a água precisa atingir 100 graus Celsius sob pressão normal para entrar em ebulição, para ferver. E tem um processo chamado de calefação, que é aquele rapidinho, muito violento. A água praticamente nem entra em contato com uma chapa quente dessas de hamburgueria e já vaporiza rapidamente. Esse processo é chamado de calefação. É violento, o mais organizadinho é a ebulição, e esse que pode ocorrer teoricamente a qualquer temperatura é o que a gente chama de vaporização. É isso. A quantidade de calor é chamada latente quando o efeito do calor recebido por um corpo for apenas a mudança de sua fase física. Latente é sinônimo de escondido. Você não sente essa variação de temperatura, porque não há variação de temperatura durante a mudança de fase. Precisa atingir um determinado valor, atingiu aquele valor depois do aquecimento, 0 graus Celsius para passar de gelo para água líquida e de água para vapor, precisa atingir 100 graus Celsius. Esse é o calor latente, a quantidade de calor que você deve fornecer ou retirar de um corpo. Ela depende da quantidade e depende do material também. Esse L é chamado de calor específico latente. No caso da água, ele vale 80 calorias por grama na fusão e 540 calorias por grama na vaporização. É muito mais energia que você precisa para vaporizar 1 grama de água do que para solidificar ou para derreter 1 grama de gelo, por exemplo. Se fosse o contrário, se você estivesse condensando, aqui seria menos 540, e se você estivesse solidificando, aqui seria menos 80, porque você está retirando o calor e não está fornecendo o calor. Tá bom? É isso. Vou fazer uns exercícios rapidinho, só 2, eu juro. Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida sob pressão normal para vaporizar completamente 500 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Gente, você não vai conseguir vaporizar o gelo diretamente, você vai ter que esquentar esse gelo. Ele está a menos 20, você vai ter que levar o gelo no estado sólido até 0. É o aquecimento do gelo. Depois você obteve gelo a 0, aí você vai derreter o gelo. É a fusão do gelo. Aí você obtém água a 0. Aí você vai ter que aquecer essa água de 0 até 100. E quando ela chegar a 100, você continua fornecendo calor, você vaporiza completamente essa massa de água. Tá? Então, nesse tipo de exercício, eu vou fazer em 4 partes aqui. Então, primeiro, que macete? Eu estou aquecendo o gelo. Variação de temperatura, 500 vezes meio, ele te dá o calor específico. A variação de temperatura final é 0, a inicial é menos 20. 0 menos menos 20 dá 20. Sempre vai dar positivo aqui, porque eu estou indo no sentido de fornecer calor. Então aqui seria 10 vezes 500, dá 5.000 calorias. Agora eu tenho o quê? Água, gelo a 0 grau. Eu vou derreter esse gelo. Faço Q igual a ml. 500 vezes 80, o calor latente ele te dá, vai dar 40.000 calorias. Agora sim eu obtive água a 0, mas eu preciso chegar até 100 graus Celsius. Faço que macete de novo, 500 vezes 1, calor específico da água, vezes 100 menos 0. Vai dar 50.000 calorias. Agora eu tenho água a 100 graus Celsius. Qualquer caloria que eu for fornecendo, eu vou começar a vaporizar essa quantidade de água. Então eu vou fornecer Q igual a ml, 500 vezes 540 agora. 500 vezes 540, você vai encontrar 270.000 calorias.
Então, qual é a quantidade de calor que eu precisei para vaporizar aquele gelo ali? Precisei somar tudo isso daqui. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 vai encontrar 365 mil calorias, ou 365 quilocalorias. É isso. O último exercício para acabar com isso. Para preparar uma atividade, o professor Daniel, viajando lá pelas Alterosas, resolveu utilizar o fogão a lenha de potência 5,2 quilocalorias por minuto para aquecer 500 gramas de certa substância, inicialmente no estado sólido até a temperatura de 80 graus Celsius. Ele então cronometrou o tempo gasto em cada etapa e construiu essa curva, chamada curva de aquecimento. Ele quer que você, por meio dessa curva e desses dados, obviamente, determine o calor específico latente de fusão e o calor específico sensível dessa substância no estado líquido. Vamos analisar primeiro esse gráfico, essa curva. Ele diz que estava inicialmente no estado sólido, você foi esquentando durante 2 minutos e ele foi até 30 graus Celsius. A temperatura variou, ele mudou de fase? Não, não mudou de estado da matéria. Então aqui ele continua sendo sólido. Aí, a partir de 2 minutos, começa a ter um patamar, você fornece calor, mas a temperatura permanece constante. Isso aí é chamado calor latente. Latente é sinônimo de escondido. Se você tiver, espero que não, com o vírus da gripe, por exemplo, e ele está em estado de latência, você não manifestou a doença, você pode transmitir. Isso é importante salientar. Então você pode ter um vírus e ele não se manifestou em você ainda. Tá? Aqui é o estado sólido mais o estado líquido, então. Aqui tem uma mistura. Aqui nesse período, aqui no intervalo entre 2 e 7, eu vou ter uma mistura de sólido e líquido. Quando chegar aqui, depois de 7 minutos, a temperatura volta a subir, ou seja, esses 5 minutos foi a mudança de fase, e aqui é o aquecimento no estado líquido. Poderia ter outro patamar, poderia ter o vapor aqui, poderia até aquecer o vapor. Então, eu sei que tem 500 gramas, eu sei a potência, eu quero calcular o calor latente de fusão. Então, se a fusão durou 5 minutos, em 5 minutos, quantas calorias ele recebeu? Se são 5,2 quilocalorias por minuto, multiplica por 5. 5 vezes 5,2 dá 26 quilocalorias. Vou fazer a formulinha Q igual a ml. 26 mil calorias, 26 quilocalorias, igual a 500 L. Passo 500 dividindo, você vai encontrar um calor latente de fusão de 52 calorias por grama. Já a fase líquida, gente, durou 3 minutos. A fase sólida aqui teve um aquecimento de 2 minutos, aqui 3 minutos. Então, 3 minutos multiplica por 5,2, você vai encontrar 15,6 quilocalorias. Vou fazer o que macete agora. Eu tenho até a variação de temperatura aí no gráfico. Então, 15.600 calorias é o Q igual a massa 500, calor específico não sei, e a variação de temperatura foi de 30 para 80, a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Fazendo a continha, você vai encontrar 156 dividido por 250. Já cancelei os zeros aqui. O calor específico dá 0,624, 0,624 caloria por grama graus Celsius. É isso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Até mais.